do tempo, né, da data, mas a gente arredonda para 18 anos de missão na música. Então está perto de alcançar a maioridade. Tem que crescer mesmo, né? Tem que avançar. Antônio, são aí 18 anos de idade, cantando, 18 anos de renovação também? Sim. Ou de renovação tem mais tempo? Não, de verdade, 18 anos de renovação. Quando eu comecei na Banda Sintonia com Deus, como você citou, já foi a convite do Roberto Vilaverde para fazer parte da banda que servia a um grupo de oração da Renovação Carismática. Então, a minha caminhada, até mesmo dentro da Igreja Católica, começou nesse dia. Você já era músico, então? Já era músico. Cantava na noite, eu tinha de 16 para 17 anos e já experimentava dessas coisas de cantar na noite, de beber com 17 anos de idade. Então, assim, foi a mão de Deus realmente para mim, Francisco, quando esse convite foi feito. Porque eu era batizado, eu costumo dizer sempre quando testemunho, batizado no interior do Maranhão, onde eu nasci, que as pessoas batizam o filho para cumprir aquela regra, né, para não morrer pagão. Mas não ia à igreja, minha mãe também não ia à igreja. Mas não é só lá no Maranhão que acontece isso, não. É verdade, é uma grande realidade, né? Tem muita gente que batiza por batizar, às vezes não sabe nem o bem que está fazendo para o filho, né? Mas graças a Deus é um bem, né? Por tradição, né? E esse convite do Roberto para fazer parte da banda foi o convite que me levou realmente a conhecer a igreja. Nessa igreja que é a paróquia Jesus Bom Pastor, onde eu participo até hoje, eu fui crismado, me casei nessa paróquia, eu tenho 16 anos de casado, tenho uma filha, e o meu ministério nasceu ali, permaneço ali naquela paróquia e, pela graça de Deus, como você falou, alcançando a maioridade na música. Então, dizer que você entrou na caminhada, começou a viver essa caminhada em renovação que a gente vive, por causa da música, não é exagero. Não é exagero. Foi a música que te buscou. É a grande verdade da minha conversão, a grande verdade do meu chamado. Se não fosse a música, e uma coisa que nessa época já era latente em mim, quando o Roberto me fez o segundo convite. O primeiro convite foi para compor uma música de um amigo que trabalhava comigo no supermercado, de compor uma música para uma equipe de crisma lá nessa paróquia, porque já corria dentro do supermercado aquela fama do compositor, de fazer paródia, fazia música muito rápido, né? Então correu essa fama e aconteceu esse convite para fazer uma música para essa equipe de crisma. Sempre acontecia uma gincana na paróquia e automaticamente gerou o convite depois do Roberto para fazer parte da Banda Sintonia com Deus. Roberto Vilaverde. Estou falando isso porque é um monte de Roberto na renovação. Roberto Vilaverde foi o fundador da Banda Sintonia com Deus. Ali em meados de 91, 92 mesmo. Muito bem, você veio para essa experiência com Deus por causa da música, mas você veio servir com a música. Sim. E você acredita mesmo, Antônio, que só pelo simples fato de você cantar, de alguém colocar um CD, ouvir, eu quase falei uma aberração aqui, quase que eu falei colocar um CD na vitrola. Eu ainda sou da época da vitrola, por isso que... Bem, mas você colocar um CD lá, ouvir a música, você acredita que uma pessoa pode se encontrar com Deus, pode mudar sua vida pela música? Eu não só acredito, como eu tenho testemunhos disso, através de uma música que às vezes a gente faz o CD, por exemplo, eu tenho 3 CDs gravados, um DVD, como você bem disse na abertura do programa, e uma vez uma música que eu gravei com uma criança, a música fala, por que sofrer assim, né? Deixe de sofrer assim, uma voz do céu, bem infantil mesmo. E o testemunho dessa senhora é que a filha dela comprou o CD e colocava aqueles forrós, que são uma tradição do meu CD, bem forró, bem animado, mas um dia ela colocou o CD e deixou tocando e a mãe dela ouviu essa música. A música diz, uma voz do céu falou para mim, tantas coisas lindas que me fez cantar assim. Aí no momento que ela ouviu a frase, né, coisas tão bonitas, me fez entender que Jesus me ama e ama mesmo para valer. Ela começou a chorar e o segundo passo depois disso, porque assim, não é só ouvir, se emocionar, achar uma coisa bonita, o segundo passo foi vir até um dos acampamentos da Comunidade Luz da Vida, fazer o acampamento e mergulhar um pouco mais nessa coisa, porque talvez pode provocar um sentimento, porque música mexe com sentimento, que coisa bonita a música, mas nessa senhora o testemunho vivo assim, que eu levo sempre de ouvir, de Deus tocar no coração dela através da simplicidade dessa canção. Eu falo simplicidade dessa canção porque é uma canção que, quando eu gravei, era muito mais assim para um público específico, né? Para criança, uma criança cantando junto, mas falou com a mãe. Então, assim, acredito e por isso tenho doado, nesses 18 anos de missão,
a minha vida também através de viagens, e não é tudo muito fácil. A gente, quando eu vinha para cá, a gente comentava um pouco, você falava do Euler que participou da Banda Sintonia com a gente, quantas dificuldades, quantas viagens que a gente já foi, o carro quebra no caminho, você como pregador, quantas experiências já viveu. E se eu não acreditasse nisso, eu não sairia de casa. Eu até mesmo posso dizer com toda a verdade, não estaria com você aqui hoje falando do meu trabalho, se eu não acreditasse que não só a minha música, mas que a música católica, ela é feita com verdade, cantada com verdade, ela tem o poder de te levar para Deus. Você que está aí acompanhando o programa, mais pode a graça de Deus, através de uma música, com certeza a graça de Deus pode te alcançar. Eu lembro, sempre teve não chega a ser uma rixa, mas sempre teve uma disputazinha do pregador com o músico. É isso sempre, né? Eu lembro que eu ia pregar e viajava em missão, e aí eu sempre pedia para pregar no microfone do músico, porque eles pegavam o pior microfone e colocavam no pregador e ficava com o microfone bom. Eu sempre dava um jeitinho, eu falava, me empresta seu microfone, porque eles achavam ruim. Mas eu sempre falava, a palavra tem que aparecer, né, e tudo. E eu lembrei agora de uma frase de um grande incentivador da música que nós tivemos em Goiás, que já faleceu, que é o Vila. Me lembro. Né? O Vila, que era o Aldenor, e o Vila, certa vez pregando com ele, a gente era de uma mesma equipe de viagem, e ele falando, a gente estava dando instrução para grupo de oração, para servos de grupo de oração. E o Vila disse uma coisa que eu nunca esqueci, e eu valorizo muito o grupo de oração, tanto que todo programa nosso agora tem um momento do grupo de oração, né? E a gente vê os grupos às vezes com dificuldade, capengando, e ele falava assim, olha gente, tem gente que acha que a música é o que tem de mais importante no grupo de oração. Tem grupo de oração que você vai, o povo só canta e dança, né? Mas não, a música, ela é 20% do grupo de oração. E ele, como músico, o povo falava, poxa, mas só 20%? Mas aí ele explicava, igual numa casa, você pega os pilares vão dar no máximo 20% das paredes, mas tira eles para ver o que acontece com a casa. É verdade. Então a música, muitas vezes, ela não é tudo, mas ela é a base que tudo se sustenta, né? Todos os salmos, a palavra de Deus. Você está triste, você canta. Você está alegre, você canta. Você quer celebrar, você canta. Quer dizer, a música tem isso do nosso dia a dia, né? Eu vejo essa observação sua e, infelizmente, ainda é uma realidade. Com 18 anos de missão e com pregadores como Nelson Correia, que também já tocou muito nesse ponto. Ou seja, a nossa música, ela serve, a gente tem como consequência preparar o coração do povo para a palavra. Mas e aí, se eu preparo todo o ambiente para valorizar a minha música, a palavra não vai chegar, né? Eu me lembro disso de 13, 14 anos atrás com o diácono Nelson Correia pregando para a gente, para músicos. E às vezes eu vejo isso em grupo de oração. Vejo o grupo de oração onde o microfone do cantor é aquela coisa que às vezes é até insuportável, você não consegue ouvir. Para o músico é pior ainda, porque a gente já chega com uma crítica. Querendo ou não, o músico observa o outro cantar. Se está muito alto, e aí quando passa para o pregador um outro microfone onde a gente não consegue ouvir a voz, no coração daquele que já se converteu de verdade, incomoda. Mas tem muito ministério aí que está precisando dar uma olhada, sentar no banco para ouvir como estão as coisas lá atrás. Mas em todo caso é muito difícil rezar sem música. É difícil. Com a música fica muito melhor, né? Eu sou suspeito para falar, né? Porque assim, meu primeiro ministério, também sou pregador, mas meu primeiro ministério é o ministério de música. E dizem que eu tenho uma grande característica do animador, tenho essa facilidade de animar e posso, com toda certeza, e de camarote, contar 1000 histórias de grupo de oração, de show. E o grande problema está sendo a gente separar essas coisas. Separar, por exemplo, qual é o momento de show, qual é o momento de grupo de oração. Porque no grupo de oração, como você está falando, o pregador vai ter que falar. E no show, se só você tem que falar, aí sim, você vai se preocupar apenas com o... Mas você falando, tive uma experiência, Francisco Júnior, uma vez num grupo de oração, quando eu vou pregar para os músicos, eu falo do pior equipe de música, a pior equipe de música do mundo foi essa. Uma equipe de música sem violão, uma equipe de música onde tinha 5 pessoas cantando e das 5, 10 eram desafinadas, só para você ter ideia de como que era. Eu não fazia parte desse grupo, não, você não estava lá, não. Mas eu devia, mas é o meu grupo. Mas olha só, 5 pessoas cantando, das 5, 10 eram desafinadas.
Aí eu lembro da última frase que você falou, é difícil rezar sem música. Cara, e eu rezei com esse pessoal desafinado, porque eu estava pregando nesse dia, e rezei com eles cantando desafinado, e foi uma experiência tão bonita de oração, uma experiência de quebrar o coração do músico, a vaidade do músico, de dizer assim, olha, não precisa estar afinado, não precisa ser, é claro que é mais agradável com um grupo afinado, com um violão, mas Deus naquele dia falou muito ao meu coração, principalmente porque eu estava levando a palavra e Deus falou primeiro comigo. E como seria difícil, até mesmo sem aqueles músicos desafinados para rezar. Então, e por falar em música, você vive uma ousadia muito grande, né, Antônio? Porque hoje você vive literalmente do ministério. Você sentiu esse chamado de Deus. É muito difícil viver da música no Brasil, até da música secular já é difícil, né? A gente às vezes vê aqueles cantores ganhando fortunas e vivendo muito bem, mas são a exceção, né? A gente sabe que tem muito cantor muito bom e os que ganham dinheiro nem sempre são bons, mas a gente vê cantor muito bom e às vezes não são valorizados. Quanto mais com a música religiosa, com a música de evangelização, né? E ainda mais fazendo um serviço de evangelização. Eu sei que Deus, Ele é providente, mas é uma ousadia, né? Como é que foi essa decisão sua, com a sua mulher, com a sua família, de falar, olha, eu agora vou me consagrar, mesmo leigo, mesmo sem estar numa comunidade de vida, como é o caso da comunidade Luz da Vida que nós temos aqui, mas assim, você sente esse chamado de Deus e fala, vou me consagrar pelo ministério. Como é que é isso? Como é que foi essa decisão? Não foi fácil e demorou mais de 3 anos para tomar. E assim, durante esses 3 anos eu conversava com pessoas que já viviam essa experiência, como pregadores, como no caso do Roberto Tanus. Uma vez, o pontapé inicial para isso, eu acho que foi uma oração, inclusive, do Márcio Zolim, que esteve conosco aqui. Eu fui fazer uma viagem com ele para a cidade de Barra do Garça, no Mato Grosso, e no meio de uma tempestade mesmo. A gente foi no meu carro e eu dirigindo, e eu preocupado em visualizar a estrada, não sei se você conhece a estrada do Mato Grosso, mas na época muito ruim essa estrada, uma chuva, aquela chuva que vem de frente, e eu tentando ver o caminho, e esse homem colocou a mão na minha cabeça e fez uma oração que eu só me lembro das últimas palavras, que olha, o teu ministério vai chegar em lugares que você nunca imaginou. E eu me lembro que eu disse naquele momento, eu tomo posse disso. Estava começando o primeiro CD gravado solo, que era o Dançando em Sintonia. Reencontrei com ele esses dias aqui em Goiânia, falei para ele disso, lembrando desse momento. E aí depois sim, conversando com o Roberto Tanus, perguntando como que era sair de casa, como que era viver dessa providência, porque até então tinha o meu trabalho, mas chegava da missão na segunda-feira, às vezes atrasado, tinha que cair dentro da empresa para trabalhar e, de certa forma, às vezes tinha que ficar mais dias no lugar, não podia porque o trabalho não permitia, sair num dia de semana, por exemplo, para viajar, impossível, né? E Deus foi colocando esse conforto no meu coração de que era com Ele. Aquela coisa da canção, não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Eu, sinceramente, entrei dentro desse barquinho e, como você falou, não é fácil. Não é fácil porque eu vivo da minha missão hoje, vivo da venda do CD. Nem sempre o lugar onde você vai, você vende seu CD. Às vezes a pessoa fala até junto de você. 2 amigos comprando CD, por exemplo, e fala assim, não, você compra a gente copia depois lá em casa, eu faço para você. Então essa facilidade, as pessoas não pensam muito que esse é o fruto, até o meu sustento, por exemplo. Né? A gente vê, por exemplo, esses grandes cantores falando de pirataria e as pessoas acham tão comum, né, pagar um CD de R$1, pagar um CD de R$2 e às vezes não sabe que realmente está tirando o sustento de alguém. Então, não foi fácil, não está sendo fácil. Eu aproveito essa oportunidade, eu sei que você não gosta e não é do seu feitio que joga confete, mas agradecer porque você é uma dessas pessoas que tem incentivado meu trabalho. Acabei de gravar agora o CD Explosão de Alegria, que é o meu 3º CD, e você foi uma dessas pessoas que, pela graça de Deus, estendeu a mão para mim dizendo, olha, eu confio na sua missão. E agradeço e aproveito agradecendo para você, agradecendo a todas as pessoas também que fizeram parte desse meu CD. Então, agradeço porque Deus é providente. Vou usar mais uma vez o título do programa que você apresenta e do programa que hoje, pela graça de Deus, eu tenho o prazer de fazer parte. Mais pode a graça de Deus. Amém. Mergulhando em tudo isso, a gente percebe que, por exemplo, quando você
estende a mão para a minha missão, para o meu trabalho. É tudo graça de Deus. Quando a minha esposa, quando eu saio para viajar, fica em casa rezando, hoje a minha filha rezando, cantando comigo junto no CD, é tudo graça de Deus. E a gente vai mergulhando nesse mistério, cada dia são 18 anos, espero voltar mais vezes aqui e dizer, olha Francisco, são 19 anos, são 20 anos, são 30 anos, porque Deus precisa chegar a muitas pessoas e como a gente falou anteriormente, pela música Deus consegue fazer isso. A gente tem essa graça hoje de ver aqui na Luz da Vida, por exemplo, a TV faz isso, a rádio faz isso muito bem, pela internet as pessoas às vezes até fora do país conseguem ouvir a tua música e hoje realmente eu posso louvar e agradecer a Deus porque a minha música chegou como aquela oração diz, onde eu não imaginei que pudesse chegar, onde eu nem imagino onde ela pode estar, Deus tem feito, a música tem cumprido a sua missão por essa graça de Deus que é muito maior do que todas as coisas. Que bom. Antônio Alves, nosso tempo sempre é curto, mas você já esteve aqui e com certeza vai voltar outras vezes, mas nesse finalzinho de programa, nesse finalzinho de bloco, nós continuamos com o programa, vou pedir para você, não sei se o Euler conhece já desse novo CD seu, mas que você cantasse uma música do novo CD e até se o pessoal tiver aqui um CD para eu poder mostrar enquanto vocês cantam. Tá bom. Eu vou pedir para o Euler ali um sol maior e a gente passeia na música que é mais ou menos assim, ó. Conheço gente que fala que é da igreja e não é. Conheço gente que prega, mas que não vive sua fé. Gente que diz sou católico, mas que não vai à igreja. Diga até quando, irmão, que vamos viver assim nessa peleja. Que católico é esse que não participa da Eucaristia? Que católico é esse que não tem como mãe a Virgem Maria? Que católico é esse sem vida de oração? Não é da boca pra fora que vamos chegar à nossa salvação. Gente vivendo uma fé, mas que é só teoria. Basta olhar ao redor e ver como está sua família. Vamos viver nossa fé, mais uma fé verdadeira. Boca fechada é melhor do que ela aberta e falando besteira. Essa é uma das canções do CD Explosão de Alegria e é um recado animado, né? Que católico é esse que não participa da Eucaristia? Só para terminar, essa música foi feita porque um dia eu vi uma reportagem no jornal que dizia que o Brasil é o maior país católico do mundo. Mas se a gente for observar, é o maior país católico que responde à pesquisa. Porque em seguida dessa reportagem mostrou um cara que atropelou um casal, uma família em cima da calçada porque estava embriagado, mostrou um filho que matou a mãe para pegar o dinheiro para comprar droga. Então Deus colocou esse questionamento, né? Que católico é esse? Então no CD Explosão de Alegria você vai encontrar muita coisa, muita diversão, porque o CD é realmente um CD de muita música para dançar e eu espero que ele possa fazer alegria aí na sua casa. Antônio Alves, muito obrigado pela presença. Você que é um cristão, um católico, um missionário, que está levando a palavra de Deus em todos os lugares, em feira agropecuária, em festa. Você não perde a oportunidade de apresentar o seu dom, a sua música, mas acima de tudo de levar as pessoas a esse encontro com Jesus.